Você sabia que existe um ensinamento de Jesus que foi deliberadamente retirado das escrituras públicas? Um conhecimento que ele reservou apenas para os discípulos mais próximos, em momentos privados, longe dos olhares da multidão. Não era uma parábola, não era uma metáfora, era uma instrução direta sobre um órgão físico dentro do seu cérebro. A porta de entrada para a consciência plena, para o que chamamos de consciência crística. E a verdade impactante é que você carrega esse órgão agora mesmo, enquanto ouve estas palavras. Mas ele está bloqueado. E eu vou te mostrar exatamente como desbloqueá-lo. Fique até o final, porque o que você vai descobrir aqui vai transformar completamente a forma como você entende sua fé, seu corpo e seu potencial espiritual. Isso não é teoria, é ciência, história e espiritualidade convergindo para uma única revelação que as instituições preferiram que você nunca conhecesse. Vamos começar pelo início. E o início está dentro da sua cabeça. No centro exato do seu cérebro, protegido entre os dois hemisférios, existe um órgão minúsculo do tamanho de um grão de arroz. Ele tem formato de pinha. E não é por acaso que o símbolo da pinha aparece em culturas milenares do Egito à Grécia, do Vaticano à Mesopotâmia. Os egípcios o chamavam de o olho de Osíris. Os hindus o conhecem como o terceiro olho, o Ajna Chakra. Os gregos, através de Descartes, o identificaram como a sede da alma. E Jesus, segundo registros preservados fora do cânone oficial, apontava para o centro da testa ao falar de percepção espiritual. Esse órgão é a glândula pineal. E o que a ciência moderna descobriu sobre ela vai fazer você entender por que esse conhecimento foi tão cuidadosamente guardado e tão sistematicamente suprimido. A glândula pineal é o único órgão singular no seu cérebro. Todo o restante do cérebro existe em pares. 2 hemisférios, 2 lóbulos, 2 amígdalas. Mas a pineal é uma. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. Única, central. Ela contém células fotorreceptoras idênticas às células dos seus olhos físicos. Isso significa que ela é literalmente projetada para enxergar. Mas não enxergar a luz do sol. Ela enxerga no escuro. Ela foi projetada para captar um tipo diferente de luz. Pesquisadores da Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, documentaram que a glândula pineal humana produz DMT, a dimetiltriptamina, conhecida no meio científico e espiritual como a molécula do espírito. O DMT é produzido naturalmente pelo seu corpo e é liberado em momentos específicos, durante o sono profundo, em experiências de quase morte, em estados meditativos profundos e, segundo algumas teorias, no momento do nascimento e da morte. Pense nisso por um instante. O seu corpo, esse corpo que você às vezes negligencia, que você submete ao estresse e às toxinas do cotidiano, esse corpo fabrica internamente a substância que abre as portas da percepção espiritual. Você não precisa ir buscar Deus em outro lugar.
O mecanismo de conexão com o divino está embutido na sua fisiologia. Jesus sabia disso, e ele deixou pistas por toda parte. Em Mateus 6:22 ele diz: a lâmpada do corpo é o olho. Se o teu olho for simples, todo o teu corpo será cheio de luz. A palavra que na maioria das traduções aparece como simples no grego original é haplos, que também significa único, singular, uno. O olho único. O olho que não é duplo, que não está dividido entre o externo e o interno. Esse não é um olho físico, é o olho da percepção espiritual, é a pineal. E ele complementa: se porém o teu olho for mau, todo o teu corpo será cheio de trevas. Um olho calcificado, bloqueado, fechado, e o corpo inteiro opera no escuro espiritual, incapaz de perceber o que está além do plano físico. Ele ainda afirma em Lucas 17:21, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós, dentro de você. Não numa catedral, não em Jerusalém, não em algum futuro hipotético após a morte, dentro de você, agora. E a chave para acessá-lo é fisiológica. Mas aqui está o problema, e é um problema sério. Você já se perguntou por que as crianças têm uma naturalidade espiritual que os adultos perderam? Crianças falam em amigos invisíveis com total convicção, relatam ver figuras de luz, descrevem experiências que os adultos logo descartam como imaginação. Pesquisas em neurociência infantil mostram que a glândula pineal de crianças pequenas é completamente ativa, produzindo melatonina e outros compostos neuroativos em quantidades muito maiores do que nos adultos. E então, a calcificação começa. A calcificação da glândula pineal é um processo documentado pela medicina convencional. A maioria dos adultos ocidentais já apresenta algum grau de calcificação na pineal até os 17 anos. Em populações de países industrializados como o Brasil, esse processo começa ainda mais cedo. E os culpados são exatamente os elementos do estilo de vida moderno que você consome sem questionar. O flúor é o primeiro e mais pesquisado. Pesquisas publicadas no periódico científico Fluoride, pela pesquisadora Jennifer Luke, demonstraram que a glândula pineal acumula flúor em concentrações maiores do que qualquer outro tecido do corpo. O flúor se liga ao cálcio e forma cristais de fluoreto de cálcio na pineal, literalmente uma crosta mineral que bloqueia sua função. A água tratada que você bebe no Brasil, especialmente nas grandes cidades, contém flúor. Os cremes dentais que você usa desde criança contêm flúor. E ninguém te disse que esse composto, ao longo de décadas, vai se acumulando exatamente no órgão que Jesus identificou como o centro da percepção espiritual. Mas o flúor não age sozinho. Os alimentos ultraprocessados que compõem a base da dieta de grande parte da população brasileira estão carregados de fosfatos inorgânicos, conservantes e aditivos que interferem no sistema endócrino, o sistema hormonal do qual a pineal faz parte. O brasileiro médio acima de 35 anos consome em média mais de 50% das suas calorias diárias de produtos ultraprocessados, segundo dados do IBGE. Cada refeição baseada nesses produtos é, do ponto de vista da pineal, um passo a mais no seu bloqueio. E depois tem o estresse crônico. O cortisol, o hormônio do estresse, em níveis cronicamente elevados, suprime a produção de melatonina pela pineal. E a melatonina não é só o hormônio do sono. É o precursor bioquímico dos compostos de percepção espiritual que sua pineal produz. Estresse crônico não apenas desgasta seu corpo, ele literalmente apaga a luz espiritual da sua glândula pineal. Pense na sua semana. Quantas horas de estresse real você acumula? Prazos no trabalho,
contas para pagar, relacionamentos com atritos, trânsito, notícias, redes sociais. Cada um desses elementos está, bioquimicamente, suprimindo a função da glândula que conecta você ao divino. Mas tem algo ainda mais insidioso do que o flúor, os ultraprocessados e o estresse. Algo que a maioria das pessoas nem percebe como um bloqueio. A luz artificial à noite. Sua pineal é um órgão fotossensível. Ela regula seus ciclos biológicos, detectando luz e escuridão. Quando o sol se põe, ela começa a produzir melatonina, o que sinaliza ao seu corpo que é hora de entrar em estado de repouso profundo, o estado em que as funções espirituais mais sutis se ativam. Mas o que acontece na vida real do brasileiro de 35, 40, 50 anos hoje? Você chega em casa depois de um dia longo e pesado, janta olhando para o celular, passa horas rolando o Instagram ou assistindo séries e vai dormir com a cabeça ainda vibrando com estímulos. A luz azul, emitida pelas telas de celular, tablet e televisão, é reconhecida pela pineal como luz solar. Ela sinaliza que ainda é dia. A produção de melatonina é suprimida. O ciclo natural de ativação espiritual profunda é interrompido. Você vai dormir sem descansar de verdade. Você acorda cansado e a sensação de vazio espiritual persiste. Não porque Deus se afastou de você, mas porque você sistematicamente privou seu corpo do estado fisiológico necessário para a conexão acontecer. Cada noite de celular, até às 11 da noite, é uma noite a menos de ativação pineal. Multiplique isso por anos, décadas, e você começa a entender por que tantas pessoas acima de 35 anos sentem que a fé virou intelectual. Que elas acreditam em Deus de cabeça, mas não sentem Deus no corpo. Não porque a fé morreu, mas porque o mecanismo biológico de percepção espiritual foi gradualmente apagado pelo estilo de vida. Mas, e preste atenção aqui porque isso é fundamental, esse processo é reversível. A calcificação pode ser reduzida, a função da pineal pode ser restaurada. E as práticas para fazer isso não foram inventadas por ninguém agora. Elas foram preservadas por milênios, transmitidas pelos místicos, pelos padres do deserto, pelos contemplativos cristãos, pelos estudiosos da Cabala, pelos praticantes do Yoga Kriya. E todas elas convergem para os mesmos princípios essenciais. Vou te apresentar cada um desses princípios agora. E antes de continuar, se você está achando esse conteúdo transformador, me faz um favor. Clica em curtir agora. Esse gesto simples ajuda esse conhecimento a chegar para outras pessoas que também precisam ouvir isso. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve e ativa o sino. Porque o que eu trago aqui toda semana é exatamente esse tipo de revelação que você não vai encontrar nos lugares convencionais. Vamos às práticas. A primeira e mais fundamental é a desintoxicação da pineal através da alimentação e da hidratação consciente. Se o flúor é um dos principais agentes de calcificação, o primeiro passo lógico é reduzir sua exposição a ele. Isso não significa entrar em pânico ou virar um extremista. Significa fazer escolhas informadas. Filtros de água com carvão ativado ou ósmose reversa removem grande parte do flúor da água de torneira. Não é um investimento alto. Um filtro simples de carvão ativado custa entre R$ 80 e R$ 200 no Brasil e já representa uma redução significativa na exposição diária. Em relação à alimentação, o tamarindo, fruta comum e barata no Nordeste do Brasil, foi estudado por pesquisadores indianos e demonstrou capacidade de quelação do flúor, ou seja, de se ligar a ele e facilitar sua eliminação pelo organismo. Coincidência que uma fruta tão popular na terra onde você vive tenha exatamente essa propriedade. A natureza não desperdiça. Outros aliados da desintoxicação pineal incluem o iodo, presente em algas, frutos do mar e ovos, que compete com o flúor pelos mesmos receptores celulares.
A cúrcuma, que no Brasil chamamos de açafrão da terra, contém curcumina, um composto com propriedades anti-inflamatórias e quelantes documentadas. O óleo de coco prensado a frio. As folhas verdes escuras como couve e espinafre. Todos esses alimentos que a vovó brasileira conhecia intuitivamente como comida de verdade são, do ponto de vista da saúde pineal, ferramentas de ativação. E a água? Beba mais água filtrada. Sua pineal precisa de hidratação para funcionar. Parece simples demais. É porque às vezes as verdades mais profundas são simples. Jesus não complicou. Sede como crianças para entrar no reino dos céus. A criança bebe água, come comida de verdade, dorme quando é hora de dormir. E a segunda prática é a regulação da luz e do sono. Você vai precisar criar o que vou chamar de protocolo da escuridão sagrada. Isso significa que pelo menos 1h30 antes de dormir, você começa a reduzir drasticamente a exposição à luz artificial, especialmente aquela luz azul que vem das telas do celular, do computador, da televisão. Isso não é castigo, é farmacologia natural. Você está dando à sua glândula pineal o sinal exato de que ela precisa para iniciar a produção dos compostos mais profundos que renovam a sua mente. Pense comigo. Você não joga uma semente no asfalto e espera que ela vire uma árvore. Você prepara a terra. O sono profundo é essa terra fértil onde a sua percepção espiritual vai germinar. E a escuridão completa é o adubo. Alguns rituais simples para esse período. Ler um trecho da Bíblia ou um livro inspirador em papel, fazer uma oração em voz baixa, uma meditação focada apenas na respiração, tomar um banho morno. Tudo isso sussurra ao seu sistema nervoso e à sua pineal que é hora de sair do estado de alerta e entrar no estado de recepção. E quando você for se deitar, o quarto precisa estar o mais escuro possível. Qualquer filete de luz, seja da tomada, do roteador, da fresta da janela, atrapalha a produção da melatonina. Vale investir numa máscara para os olhos ou num bom blackout. Esse detalhe, que parece pequeno, pode transformar radicalmente a qualidade do seu descanso e, consequentemente, da sua vida espiritual. A terceira prática é a meditação com foco no terceiro olho. E aqui quero ser muito claro com você, porque existe muito misticismo vago em torno disso. Meditar para ativar a pineal não precisa de ritual complicado. Não precisa de incenso caro, nem de postura de yoga. Precisa de uma coisa só: atenção sustentada. Sente-se com a coluna reta, numa cadeira, no sofá, onde for confortável. Feche os olhos. Respire lentamente pelo nariz. Conte 4 segundos para inspirar. Segure por 4. Solte por 4. Faça isso por uns 2 minutos para acalmar a mente. Depois leve sua atenção com suavidade para o centro da testa, um pouco acima do ponto entre as suas sobrancelhas. Não force, não crie expectativa de ver luzes ou visões. Apenas coloque sua atenção ali, como quem coloca uma vela num canto escuro. Com cuidado, com intenção, sem pressão. Estudos de neuroimagem mostram que esse simples ato de focar a atenção numa região específica do cérebro aumenta o fluxo de sangue e a atividade neuronal ali. A atenção não é algo passivo, é uma força fisiológica real. Quando você direciona sua atenção para a pineal, você está literalmente estimulando-a. Mantenha esse foco por uns 10 a 20 minutos. Com o tempo, não numa sessão, mas com a prática constante ao longo de semanas, muitas pessoas começam a sentir coisas no ponto do terceiro olho. Uma leve pressão, calor, uma pulsação, um formigamento. São respostas neurológicas reais ao aumento de atividade na região. E o que vem depois? Clareza mental. Percepção mais aguçada, sonhos mais vívidos e cheios de significado, intuição que fala mais alto, a sensação visceral, não só a ideia,
mas a experiência no corpo de que você não está sozinho, de que há uma presença que caminha com você. É o que os místicos cristãos chamavam de consolação. O que um São João da Cruz descrevia após as noites escuras da alma, não o vazio, mas a percepção fina que brota do silêncio mais profundo. A quarta prática é a oração contemplativa. E preciso fazer uma distinção crucial aqui. Existe a oração que fala e existe a oração que escuta. A maioria de nós aprendeu só o primeiro tipo. Chegamos diante de Deus com a lista de pedidos, de agradecimentos, de preocupações, o que é válido e necessário. Mas ficamos no monólogo e depois nos perguntamos por que não ouvimos resposta. A oração contemplativa é o ato de aquietar a mente até o ponto em que a resposta pode ser percebida. Os padres do deserto no Egito do século IV, os primeiros monges cristãos, praticavam o que chamavam de eziquia, que em grego quer dizer silêncio sagrado. Eles passavam horas em quietude e imobilidade, não por preguiça ou fuga, mas porque sabiam que a voz divina não compete com o barulho. Ela sussurra e só é ouvida por quem cria condições de escuta. No Brasil, com nossa herança de fé tão fervorosa e expressiva, às vezes a gente esquece que a tradição cristã tem também essa vertente silenciosa, que uma Santa Teresa d'Ávila, um São João da Cruz, um Tomás de Kempis, todos apontavam que o ápice da experiência com Deus não é o êxtase emocional, mas a quietude profunda, onde o ego se dissolve e algo maior ocupa seu lugar. É isso que acontece quando a pineal está ativa. O ego, aquele conjunto de histórias, medos e defesas que a gente acumula na vida, perde temporariamente a voz dominante. E nesse espaço, algo que sempre esteve ali se torna audível. A quinta prática é o jejum. Não só de comida, mas sensorial e informacional. Jesus jejuou por 40 dias antes de começar seu ministério. Moisés jejuou antes de receber as tábuas da lei. Maomé recebia revelações no mês do Ramadã. O jejum aparece em todas as tradições espirituais sérias do mundo. Por quê? Porque o jejum, especialmente o jejum intermitente, que a ciência moderna estuda com tanto interesse, muda profundamente a bioquímica do cérebro. Durante o jejum, o corpo entra em autofagia, uma limpeza celular profunda. Os níveis de glicose caem e o cérebro passa a usar corpos cetônicos como combustível. Esse estado metabólico está ligado a mais clareza mental, menos inflamação no cérebro e, ponto crucial, maior atividade nas redes neurais da introspecção e da consciência ampliada. Do ponto de vista da pineal, o jejum reduz a inflamação geral do corpo, criando o ambiente bioquímico ideal para ela funcionar. Não é magia, é biologia. Mas é uma biologia que os antigos descobriram milênios antes dos laboratórios modernos. Para quem tem mais de 35 anos e quer começar de forma gentil, o jejum intermitente de 16 horas já traz benefícios comprovados. Na prática, é jantar às 7 da noite e tomar o café da manhã às 11 da manhã do dia seguinte. Nada radical, nada que exija uma força de vontade sobre-humana. Apenas uma janela de descanso para o seu sistema digestivo, que libera recursos do corpo para processos mais profundos. E além do jejum de comida, considere o jejum de informação. Um dia por semana, ou pelo menos algumas horas por dia, sem redes sociais, sem noticiários, sem podcasts, sem consumir conteúdo passivamente. Apenas silêncio, contato com a natureza, se for possível. Pensamento próprio. A sua pineal precisa de quietude para trabalhar. E o mundo moderno conspira o tempo todo contra essa quietude. Agora, preciso falar sobre o obstáculo que considero o mais difícil e o mais raramente mencionado. É a descrença na sua própria elegibilidade espiritual. Você foi ensinado,
direta ou indiretamente, que a percepção direta do divino é privilégio de santos, de profetas, de pessoas com uma vocação especial, de quem vive trancado num mosteiro, que uma pessoa comum, com uma vida comum, filhos para criar, contas para pagar e falhas no histórico, deve se contentar com uma fé de segunda classe, com a intermediação dos outros, com a esperança de que, talvez depois de muito esforço, uma migalha de experiência espiritual lhe seja concedida. Essa crença, tão enraizada que a maioria nem percebe que a carrega, é o maior bloqueio para a sua pineal, porque a percepção espiritual não acontece no vácuo. Ela acontece dentro de um campo de permissão interna. Se no fundo você acredita que não merece, que não está qualificado, que é comum demais, sua mente inconsciente vai sabotar, sem parar, qualquer abertura que comece a surgir. E Jesus contradiz isso de forma direta e sem rodeios. Em João 14:12 ele diz: em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e fará coisas ainda maiores. Aquele que crê, não aquele que tem diploma de teologia, não aquele que viveu 30 anos num convento, aquele que crê. Você, agora, com todas as suas imperfeições, toda a sua história, toda a sua humanidade bagunçada e linda, a promessa é para você. E isso não é só uma questão espiritual, é neurociência. O que os pesquisadores chamam de expectativa de autoeficácia, a crença de que você é capaz de alcançar um resultado, tem impacto direto e mensurável no funcionamento do cérebro. Pessoas que acreditam que podem meditar de verdade produzem ondas cerebrais mais coerentes durante a meditação. Pessoas que acreditam que podem ter experiências espirituais as têm com muito mais frequência. A fé que Jesus pedia não era intelectual, era uma fé corporal. Uma permissão dada ao seu próprio sistema nervoso para operar na sua capacidade máxima. Você não é comum, você é um escolhido. Essa palavra, escolhido, aparece centenas de vezes nas Escrituras. E a maioria de nós lê como se aplicasse aos outros. A Israel como nação, aos apóstolos, aos santos canonizados. Raramente a reconhecemos como algo pessoal e presente. Mas a teologia bíblica mais rigorosa aponta para algo radical. O chamado de Deus não se baseia no mérito humano, baseia-se no propósito divino. Paulo escreve aos Efésios que fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo, antes de você fazer qualquer coisa, antes de qualquer erro. A eleição vem antes da existência. Isso significa que a abertura espiritual que você anseia não é algo que você precisa conquistar. É algo que você precisa se permitir receber. É uma herança. E heranças não são merecidas, são reivindicadas. A glândula pineal, nesse contexto, é o mecanismo fisiológico para reivindicar essa herança. É o instrumento biológico através do qual a percepção do divino se torna possível no plano físico. Cuidar dela não é misticismo esotérico fora da tradição cristã. É honrar o templo que Deus construiu para habitar. Paulo é claro em 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? O templo não é de pedra. Não é uma catedral com vitral importado. É você, seu corpo, seu cérebro, sua pineal. E assim como ninguém deixa um templo sagrado se deteriorar, sem limpeza, sem cuidado, sem atenção, você não pode ignorar o templo que você é e esperar que a presença divina floresça num ambiente de calcificação, toxinas e ruído constante. Antes de seguir para a parte final, deixa eu te fazer uma pergunta direta. Quando foi a última vez que você sentiu Deus de verdade? Não pensou sobre Deus, não rezou por obrigação ou hábito, mas sentiu no corpo, no peito, com aquela certeza que não precisa de argumento, que há algo maior, presente, real e vivo. Se faz tempo,
se essa experiência ficou cada vez mais rara, se a fé se tornou mais cerebral e menos visceral, quero que você saiba que isso não é uma falha moral sua, é fisiológico. É o resultado de décadas de um estilo de vida que vai, sistematicamente, fechando a porta que Deus construiu dentro de você para se comunicar. E a boa notícia, a notícia transformadora, é que portas fechadas podem ser abertas. Aquela certeza que não precisa de explicação, de que existe algo maior, presente, real e vivo. Se faz tempo, se essa experiência ficou cada vez mais rara, se a fé se tornou mais coisa da cabeça e menos do coração, quero que você saiba que isso não é uma falha sua, é fisiológico. É o resultado de décadas de um estilo de vida que foi, aos poucos, fechando a porta que Deus construiu dentro de você para se comunicar. E a boa notícia, a notícia que transforma, é que portas fechadas podem ser abertas de novo. Vou te passar agora um protocolo prático de 21 dias para dar início a esse processo de ativação. 21 dias porque é o tempo mínimo para que novos hábitos comecem a se fixar no seu sistema nervoso, de acordo com estudos sobre neuroplasticidade. Não é mágica, é o tempo que o seu corpo precisa para que novos caminhos neurais possam se fortalecer. Nos primeiros 7 dias, o foco é a desintoxicação. Troque a água da torneira por água filtrada. Corte ou reduza drasticamente os alimentos ultraprocessados, aqueles produtos com listas enormes de ingredientes que sua avó não reconheceria como comida de verdade. Inclua na sua rotina diária pelo menos um alimento que ajuda a glândula pineal. Cúrcuma no arroz, ovos no café da manhã, uma porção de folhas verdes escuras no almoço. Essas pequenas mudanças, juntas, criam uma diferença bioquímica real em questão de semanas. Do 8º ao 14º dia, acrescente o ritual da escuridão sagrada. Às 9 da noite, o celular vai para o modo avião ou para outro cômodo. Deixe a iluminação da casa bem baixa. Você começa uma rotina de desacelerar que inclui 10 minutos de respiração consciente antes de dormir, com uma atenção tranquila voltada para o centro da testa. Não precisa ser perfeito, precisa ser constante. Do 15º ao 21º dia, introduza a oração contemplativa. Além das suas orações de sempre, que você não vai abandonar, acrescente 15 minutos diários de silêncio sagrado. Sente-se, feche os olhos, diga internamente algo simples como: estou aqui, estou disponível. Fala, Senhor, que teu filho ouve. E então, fique em silêncio, sem forçar nada, sem cobrar experiências espetaculares, apenas presente, aberto, disponível. No final desses 21 dias, a maioria das pessoas que seguiu esse caminho com constância percebe mudanças claras, um sono mais profundo e reparador, sonhos mais vívidos e significativos, uma quietude interior que permanece mesmo nos momentos mais corridos do dia. A sensação de que o mundo espiritual está um pouco mais perto, um pouco mais real, um pouco mais acessível. E isso é só o começo. O despertar da consciência crística não é um evento único, é um processo. É a história de alguém que vai, aos poucos, removendo as camadas de endurecimento, tanto literal quanto simbólico, que se acumularam ao longo dos anos, e reencontrando debaixo de tudo aquela criança que enxergava com os olhos espirituais abertos, que sentia Deus como uma presença real e não como uma ideia distante. Jesus disse: se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Isso não é um chamado para ser ingênuo, é um chamado para voltar ao estado fisiológico e perceptivo da infância, quando a pineal estava ativa, quando a conexão estava viva, quando o espiritual e o físico não estavam separados por anos de condicionamento, toxinas e barulho. Você pode voltar. A porta pode ser reaberta,
E o pai que espera do outro lado não está medindo seu merecimento nem contando seus tropeços. Está esperando, com a mesma paciência do pai do filho pródigo, que você se levante e comece a caminhar de volta para casa. Se esse vídeo tocou algo em você, se algo que você ouviu aqui ecoou com uma verdade que você carregava, mas não sabia como expressar, eu te peço que compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. Tem alguém na sua família, no seu círculo de amigos, que está desorientado espiritualmente, que perdeu o acesso à experiência viva de Deus e não sabe como retornar. Envie esse vídeo para essa pessoa. Comente aqui embaixo: estou acordando. 2 palavras. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.